nenhuma espécie de temporariedade, e logo ao lado, à esquerda, existe a publicidade quanto à convocação para o curso de oficial temporário. Logo ali, já é dito que o cara que vai fazer o concurso, ele é um cara temporário. Corroborando essa indicação, temos o edital de oficial temporário, a exemplo, as duas últimas folhas que nós colocamos, só nessas folhas do edital já fala mais de 5 vezes que o oficial seria temporário. É uma comunicação que deveria ser feita em nosso edital segundo a lei, a doutrina e a jurisprudência. Finalizando a parte da nossa demissão, o decreto 880 de 93, né, ele indica que as prorrogações até o limite máximo de 6 anos que foi utilizada para nós, era para militares em continuação do serviço militar inicial, coisa que nós já estávamos e foi cobrado que estivéssemos quites antes mesmo de prestar o concurso. Fora dos muros castrenses, a publicidade, na nossa opinião, também foi omitida no Diário Oficial da União, na Previdência Social, no sistema CNIS, no Ministério do Trabalho e Emprego, no RAS e no CAGED, e no Tribunal de Contas da União, no sistema CISAC. Constamos como ativos em todos. A consultoria jurídica do Ministério da Defesa considerou que a omissão de informações aos órgãos públicos de 12 mil demissões no período de 10 anos seria nada mais do que um mero atraso burocrático. Isso aí foi uma observação feita pela consultoria jurídica do Ministério da Defesa, muito embora o TCU dissesse que o prazo para essas comunicações fosse de 6 meses, ou seja, estabeleceu-se 6 meses e demorou-se 10 anos para ser feito. A pedido da presidente Dilma, foi feito um procedimento administrativo na AGU, onde, em seu parecer, teceu-se alguns comentários, ou seja, não foi falado nada sobre a relação da omissão do ato ao INSS, alegou-se que não houve necessidade de publicidade do ato no Diário Oficial da União e alegou-se não haver necessidade de comunicação do ato ao TCU por não gerar despesas. Alegou-se também que apenas a publicidade em boletim interno seria o suficiente para o ato de demissão. Contudo, internamente, o Ministério da Defesa pediu um estudo à Secretaria de Economias e Finanças da Aeronáutica e Assessoria de Normas e Assuntos Jurídicos, assunto TCU, a necessidade de realmente estar enviando comunicação ao TCU. Em seu parecer, os dois órgãos falaram a sua observação. Ressalta-se, no entanto, que não existe previsão legal que excepcione a remessa de dados ao TCU sobre a inclusão e exclusão de soldados do serviço ativo da FAB. Tais atos devem ser comunicados àquela Corte de Contas para fins de verificação de legalidade e dos respectivos atos, bem como das despesas deles decorrentes, ou seja, a AGU falou que não tinha necessidade, porém, internamente, o comando da Aeronáutica fez uma pesquisa e disse que a necessidade existia sim, e com base nisso, foi pedido ao Ministério do Trabalho, via ofício, um pedido de modificação de nossos cadastros que estávamos ativos nesses órgãos. Foi pedido que fosse excluído o nosso cadastro e que fosse substituído por outro, porém, a Lei 9.784, de 1999, ela é impeditivo para essa ação, para esse ofício, esse pedido do comando. Motivo: o direito da administração de anular seus atos administrativos que decorram de efeitos favoráveis para os destinatários decaem em 5 anos, passaram-se 10. Então, esse foi o pedido do Comando da Aeronáutica com relação à nossa situação de ativos dentro das forças. Em primeira conclusão, mais 5 minutos, né? Em primeira conclusão, por não ter havido publicidade quanto à temporariedade nos editais do concurso, por não atendermos às especificações exigidas para o licenciamento e por não estarmos ainda ativos de forma imutável ao nosso entendimento nos órgãos públicos, solicitamos nossa reintegração à carreira militar. Numa segunda parte, e finalizando realmente, passa para mim, por favor. O procedimento da AGU
em nosso respeito, ainda especificou: o soldado do serviço militar inicial e o soldado concursado seriam iguais. Seria impossível um tratamento diferenciado, a não ser se houvesse uma previsão normativa estabelecendo este tratamento após a edição do Decreto 880 de 1993. Ao final, a AGU afirmou que não havia tal previsão. Ao contrário do que foi exposto, após a publicação do Decreto 880/93, existiam 2 medidas provisórias e 2 leis que dispõem sobre a remuneração dos militares após o Decreto 880/93. As leis estão aí e as medidas provisórias também estão aí. Todas estabeleciam diferença de soldo de R$ 123 entre um soldado especializado e concursado e um outro que não possuía tal atribuição. A observação é que, se ainda em 2006 havia tal distinção, significa que, ao contrário do que expôs a AGU, ainda em 2002 ingressavam soldados na FAB que não alcançavam essa especialização, ou seja, 7 anos após a edição da Portaria 880 de 1993. Outra diferença, já que o caso seria estabelecer diferenças, está em nosso contra-cheque. O nosso contra-cheque, a pensão militar para todos os militares, ela é diferenciada através de um código de pensão militar. Para o soldado do serviço militar inicial, o código é 28. Para o soldado especializado, o código é 33. Temos aqui um contra-cheque da época, onde existe a sigla SE, logo abaixo da perninha do A lá, S1, perdão, ou seja, é a graduação do soldado, e o Código de Pensão Militar 26. Um outro contra-cheque da mesma época, existe a sigla SE e existe o Código de Pensão Militar para a diferença na própria contribuição 33. Finalizando, em conclusão, tanto, em nossa opinião, o parecer da AGU, como o parecer do Ministério da Defesa, como o parecer do Comando da Aeronáutica, só se preocuparem em observar aquela parte amarela ali, que é traçar uma igualdade, na nossa opinião, ainda que de forma precária, entre o soldado do serviço militar inicial e o soldado concursado. Porém, os dois decretos ali, eles informam a diferença entre todos, entre o início, o meio e fim de suas vidas. Estavam prestando serviço militar o soldado do serviço militar inicial do decreto de cima, nós lá embaixo não. Possuindo certificado de reservista, o de cima, que era do serviço militar, não, nós sim. Já estavam críticos o serviço militar inicial, o lá de cima, que é do serviço militar, não, nós sim. Ingressaram para o concurso público, o lá de cima do serviço militar, não, nós sim. A nomenclatura de um era S1, o do outro era SE. O código de desconto em pensão militar era 28 para um e 33 para outro. O salário, o último salário recebido era 618 e o próximo era 714. E a parte verde seria, o rapaz entrou, o concursado, ele entrou ele não entrou pelo serviço militar inicial, então ele não pode ser mandado embora pelo serviço militar inicial, na nossa concepção. E quem entrou pelo serviço militar inicial deve sair pelo serviço militar inicial. Com base, senhores, no que foi especificado, nós aguardamos a compreensão de todos e uma solução justa e solidária para todos nós. Obrigado. Este foi o Dr. Luiz Carlos de Oliveira Ferreira, secretário da Associação Nacional de Soldados Especializados, que aqui fez a defesa.